Oi, meu nome é João Pedro. Eu sou a Jéssica. Nós somos alunos do segundo ano de Educação Física e nesse vídeo nós vamos fazer um breve resumo sobre o que aprendemos na disciplina de desenvolvimento motor. Nós vamos explicar os conceitos gerais e as teorias que explicam como os seres humanos se movimentam, aprendem e evoluem fisicamente ao longo da vida. Para começar, vamos falar sobre o comportamento motor. Ele é basicamente um campo em que estudamos como adquirimos, desenvolvemos e controlamos os movimentos. E ele é dividido em três áreas principais: a aprendizagem motora, o controle motor e o desenvolvimento motor. Então, falando sobre o desenvolvimento motor, que é o foco do nosso vídeo, o que ele é afinal? O desenvolvimento motor são mudanças nos movimentos que ocorrem ao longo da nossa vida, desde o nascimento até a velhice. E ele é influenciado pelo nosso corpo, pelo ambiente e pelas tarefas que nós realizamos. Um ponto importante é a diferença entre crescimento e desenvolvimento, que são usados como sinônimos, mas na verdade não são. O crescimento está ligado ao tamanho físico do corpo, como ganho de peso, altura e tamanho estrutural. O desenvolvimento envolve mudanças funcionais, como o aperfeiçoamento da coordenação motora, do equilíbrio e da capacidade de realizar movimentos mais complexos. Então, o desenvolvimento é um processo contínuo, dinâmico e adaptativo. Ele não se limita à infância, ele acompanha o ser humano ao longo de toda a vida, refletindo as transformações nas funções cognitivas, motoras e emocionais. Então, quais são os fatores que influenciam o desenvolvimento? Há dois elementos principais que influenciam o desenvolvimento motor, sendo estes a maturação, que são as mudanças biológicas inatas, como o sentar e o engatinhar, e a experiência, que seria tudo que vem do ambiente, como estímulos, brincadeiras e oportunidades de prática. Afinal, o que é movimento? Movimento é a mudança observável da posição do corpo. Os padrões de movimentos fundamentais são ações básicas como correr, saltar, girar ou pular. Eles formam a base em que construímos as atividades mais complexas, seja o esporte, a dança ou as atividades do dia a dia. Ou seja, diferente dos reflexos que são automáticos e inatos, as habilidades motoras são adquiridas e aperfeiçoadas ao longo da vida. Bem, como o João falou sobre as habilidades motoras, elas podem ser classificadas em três tipos, sendo essas as locomotoras, que seria deslocar-se de um ponto ao outro, as estabilizadoras, que seria conseguir se manter em posições de equilíbrio, como ficar parado em um pé só, e as manipulativas, que seria manipular qualquer objeto com alguma parte do corpo, como pegar uma bola ou lançar. Agora, como isso se relaciona com as capacidades motoras? Bom, apesar de habilidade motor e capacidade física parecerem termos semelhantes, eles não são a mesma coisa. A capacidade física está mais ligada, por exemplo, à força, à flexibilidade, velocidade. Ela está mais ligada à biologia e à genética. Basicamente, a capacidade física ela é uma base para o desenvolvimento das habilidades motoras, mas ela não garante que alguém execute esse movimento com perfeição. A capacidade é o potencial físico, o que o corpo pode oferecer, enquanto a habilidade é o que se faz com esse potencial, a ação prática, desenvolvida com treino e experiência. Então, durante as aulas, a gente viu que não há uma única explicação para como o desenvolvimento motor acontece. Há várias teorias, perspectivas e abordagens que tentam explicar esse processo. A perspectiva do amadurecimento ela é guiada pela genética. Então, a criança ela adquire as habilidades motoras de acordo com o cronograma biológico, tendo pouca influência do ambiente. A teoria dos sistemas dinâmicos, diferente das anteriores, ela propõe que o movimento ele não é influenciado apenas pelo cérebro ou pela genética, e sim por outros fatores, como, por exemplo, o próprio corpo, o ambiente e a tarefa a ser realizada. Então, por esse motivo, o movimento ele é dinâmico, adaptativo, e ele muda o tempo todo conforme as condições. Abordagem ecológica. Essa abordagem complementa dos sistemas dinâmicos, destacando que a ação e a percepção estão diretamente ligadas e que o ambiente tem um papel central no desenvolvimento motor. Teoria do processamento de informação. Nessa teoria, o cérebro é comparado a um computador, e o movimento é resultado desse processamento de informações. Recebemos estímulos, o cérebro interpreta esses estímulos e gera uma resposta motora. Essa abordagem destaca o papel da atenção, da memória e da tomada de decisão no controle motor. O desenvolvimento motor ele possui alguns princípios que explicam como o movimento se organiza. O princípio da continuidade, ele diz que o movimento acontece ao longo de toda a vida e o ambiente está sempre influenciando as possibilidades de ações. O princípio da universalidade diz que existem padrões gerais do movimento, mas o ambiente ele pode moldar quando e como eles aparecem.
O da individualidade fala que cada pessoa responde de forma única às demandas ambientais, sempre adaptando os seus movimentos. E por fim, o da interdependência, que propõe que as habilidades motoras se desenvolvem de forma integrada, influenciadas tanto pelo ambiente quanto pelas experiências anteriores. O desenvolvimento não segue um padrão totalmente linear, ele pode ser facilitado ou dificultado por diferentes tipos de restrições. Seriam elas as individuais, como força, estatura e composição corporal, De tarefa, como regras, objetivos e usos de instrumentos, ou do ambiente, como clima, temperatura ou tipo de superfície. Então, gente, esse é o nosso vídeo resumo sobre o conteúdo que aprendemos em desenvolvimento motor nesse ano. De forma geral, o desenvolvimento motor ele é um processo complexo e dinâmico, influenciado por fatores internos e externos, e entender esse processo nos ajuda a pensar melhor sobre o papel do movimento na vida das pessoas, desde o nascimento até os movimentos mais refinados da vida adulta.